abre nos dois no assunto. Fecha nele na hora que a gente vai fazendo as apresentações, ao vivo. Material elétrico, hidráulico e ferramentas em geral. O melhor preço. Agens Vieira, quadra 201, lote 4, loja 1, Recanto das Emas. Primeiro lugar, absoluta. Boa noite, Vicente Pires. Boa noite, Brasília. Boa noite, Distrito Federal. E boa noite a você que carinhosamente nos assiste de outros países. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Conversa Informal com Gilberto Camargos, aqui na TVN Brasil. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa bastante conhecida pelo Distrito Federal, uma pessoa muito querida, uma pessoa que alguns dias até não tem aparecido na mídia aí, está cuidando um pouquinho de si. Eu não acredito muito nisso não, porque está sempre nas ruas ajudando, criando, inovando, uma pessoa que vive servindo. Porque líder não é aquele que lidera, mas aquele que serve. Porque o maior líder de todos os tempos sempre serviu. Não é assim, meu grande amigo Renato Santana, o ex-vice-governador do Distrito Federal. Boa noite, Renato. Boa noite, Gilberto. Boa noite àqueles que acompanham a TVN Brasil. É uma honra, um prazer estar aqui novamente nos estúdios da TVN Brasil, que também é conduzida pelo nosso amigo Eli Cásio. E, obviamente, aqui nessa bancada, num merecido espaço que você detém hoje, você que é uma liderança que serve não só a comunidade de Vicente Pires, mas tantas outras regionais aqui no Distrito Federal. Estou aqui às ordens, amigo, e feliz, porque, Gilberto, eu costumo dizer que resolver problema é desatar nós. Se colocar à disposição da sociedade é um ato de amor. Servir, ao contrário de ser servido, buscar servir a coletividade, colocar teu dia a dia, teus horários, a tua disposição, a tua energia para servir uma cidade como a nossa, as instituições, aqueles que efetivamente estão distantes do Estado, não porque as pessoas se distanciam, porque o Estado geralmente se distancia daquele que ele não deveria se distanciar, que é quem paga rigorosamente em dia os altos tributos no país afora. É isso aí, minha gente. Olha, servir, o prazer não é ser servido. O prazer não está na recompensa que advém de servir. O prazer está na satisfação que é levar aquilo que alguém precisa, quer seja em palavras, em gestos, em amizade, em abraço, em doações, ajudar alguém, ajudar uma comunidade, ajudar um país, uma capital, um país, e o prazer vem de onde? Vem de dentro próprio. O prazer é nosso, porque satisfação maior é fazer alguma coisa que a gente tem certeza que vai beneficiar os outros. Renato, o que está acontecendo? O Renato está sumido ou está aí trabalhando? Eu tenho visto algumas fotografias, a camiseta, até achei que você está trabalhando naquele supermercado, vi você na feira, vi você nas ruas, e acabei imaginando, não, percebendo que não estava trabalhando em um mercado, não estava trabalhando numa feira, mas estava trabalhando em uma comunidade em que posso ajudar. Fala um pouco desse trabalho que você vem fazendo. A verdade, Gilberto, é que eu sou servidor há 25 anos e eu tenho a impressão que ao longo dos anos essa coisa da palavra servidor, servir, ela foi deturpada não pelo servidor, por aqueles que efetivamente se utilizam do Estado, dessa ferramenta que é para servir, de uma forma equivocada. Eu costumo dizer o seguinte, que o Estado, que ele já é meio que desafiado. Quando eu digo Estado, eu não estou criticando o governo A ou B,
até porque se tivesse que criticar, eu daria nomes aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar de meias palavras aí. Mas enfim, servir é estar onde o cidadão se encontra. Naquele episódio ali, Gilberto, nós estávamos batendo de porta em porta no comércio e perguntando ao dono do estabelecimento se ele já tem a licença de funcionamento. Imagina, nós já fazíamos isso lá atrás, no início dos anos 2000, que era ir para o comércio e dizer o seguinte: a iniciativa privada, quando você entra no supermercado, tem um funcionário, um colaborador, com a camisa lá, com a estampa, posso ajudar? E nós que somos servidores, para algumas pessoas nós precisamos perguntar, posso servir? O posso ajudar, o quero ajudar, o devo ajudar, porque sou servidor, porque estou contratado por esse órgão maior que é o governo, seja ele no âmbito do Distrito Federal, no âmbito do governo federal. O fato é que o cidadão, a cada dia que passa, ele tem tido mais dificuldade de acessar os serviços que são de obrigação do Estado. Porque o cidadão que paga rigorosamente em dia o tributo a cada início de mês, ele está comprando o serviço. Quando ele paga a conta de energia, ele está comprando o serviço. E se quem vende é o Estado, ele tem que fornecer de forma que isso chegue em plenas condições para a utilização desse cidadão. Então, eu defendo o gabinete nas ruas. Aqueles que ocupam, sobretudo, mandato eletivo, esse mais do que nunca tem que estar na rua, lá na ponta. Sabe por quê, Gilberto? Eu tenho andado aí, eu continuo fazendo aquele movimento que sempre fiz, desde que ingressei no serviço público, de estar lá na ponta, próximo do cidadão, e eu tenho percebido que esse cidadão ainda reclama a presença do Estado em alguns braços ali. Em alguns braços, eu tenho visto o pessoal reclamar a presença do Estado em todos os lugares, de ponta a ponta. Olha, eu não sei qual o motivo em que as pessoas se inspiram para entrar na política, e quando entra, que deveria se doar, fazer um trabalho realmente para a comunidade, conforme você disse, servindo, porque se torna um servidor, se torna um funcionário, mesmo que por um mandato de 4 anos, mas para servir. E as pessoas, eu tenho visto, passando entre governo e sai governo, de vários governos, eu também dou nomes aqui, dou nomes sempre, que as pessoas não estão lá para servir, mas para ser servido. Um momento é o antes, durante a política, durante a campanha. E o outro momento é quando pega o cargo. Aí eles se tornam autoridades. Renato, quando você entrou, eu falei de servir, porque quando você entrou, foi ser o vice-governador, ao contrário dos outros, ao contrário do atual, sim, que é pessoa que não aparece, elitizada, difícil de acesso, o Renato, eu digo o Renato porque era assim que a gente conversava, tratava ele ia na minha casa direto, tratava ele o Renato, amigo, pessoa que a gente gosta, que a gente ama, a gente trata pelo nome e não pelo cargo, porque o cargo passa, mas a pessoa permanece aquilo que ela é, porque são 4 anos, pode ser 8, pode ser 12, mas a lógica... Pode não chegar aos 4. Pode não chegar aos 4. O Renato entrou e criou uns ciúmes ali no governador, porque o Renato foi para o povo e o governador se afastou do povo. Fala um pouquinho da sua entrada ali na política como vice-governador e como foi, como você enxergou isso, porque o Renato era o povo e o governador era anti o povo. Perfeito, Gilberto. Eu prefiro até acreditar que naquele momento, tanto eu quanto o governador Hollenberg, não tivemos a maturidade para administrar os nossos sentimentos pessoais, quando na verdade nós estávamos na condição de governador e vice e na condição de obrigatoriedade de servir.
E eu respeito isso. O que efetivamente eu questiono e continuarei questionando é que quando você vai para a rua, Gilberto, numa campanha, você coloca a sua estampa e você vende para a sociedade um projeto político. Olha, prometo que no primeiro dia de governo eu vou instalar na rodoviária um painel para prestação de contas. Isso é promessa de campanha, compromisso de campanha. Ou seja, e aí depois de eleito, esse painel até hoje não apareceu lá. Então assim, quem está errado? Né? Então, quem prometeu? Essa construção de uma avalanche de promessas, eu até digo o seguinte, eu ter mandato, Gilberto, você não pode construir uma redoma em torno de você. Porque ter mandato para bater no peito e dizer que tem um título é muito fácil. Ter mandato para ir para a rua, fazer o enfrentamento dos graves problemas. Você quer um exemplo? Eu fui administrador de Vicente Pires por 2 anos. Sim. Em 2 anos nós conseguimos um feito histórico aqui, que foi licenciar do ponto de vista ambiental e firmar aquele convênio com a SPO. E obviamente tem vários conflitos aí de interpretação, legítimos todos eles. Quando eu cheguei na administração de Vicente Pires, por exemplo, eu encontrei a seguinte história. Tem uma liderança comunitária em Vicente Pires. Não tenho culpa nenhuma. Tem uma liderança em Vicente Pires, o cara me toca o terror. Não tenho culpa nenhuma. É baderneiro. Essa foi a cena que pintaram esse que hoje defende as suas ideias, teses e abre esse canal para a comunidade, que é o Gilberto Camargos. E eu dizia o seguinte, espera aí, eu tenho que conhecer esse camarada, porque aí a primeira confusão era, olha, ele está lá na IPTG, fechando o trânsito, porque só sai de lá quando passarem a máquina lá na rua 1043, que a chuva destruía tudo ali e causava um caos. Espera aí, esse cidadão é um baderneiro ou ele está buscando o interesse dele ou ele está defendendo os interesses coletivos de uma cidade? A forma que ele encontrou de fazer o Estado parar de escutar, parar de ouvir e aprender a escutar, a dar atenção, foi essa, de chamar a atenção a partir do fechamento de uma via, de causar um constrangimento maior, mas em função daquilo que a sociedade estava clamando e não tinha acesso ao Estado. Então eu disse o seguinte, peraí, amanhã eu vou na casa desse rapaz, eu quero conhecê-lo. E foi assim que nasceu essa relação de respeito e de propositividade pela construção de uma qualidade de vida para essa que eu continuo dizendo, viu, Gilberto? Será uma das melhores cidades para se viver no Distrito Federal, Vicente Pires. Eu não tenho dúvida disso. E isso vai ser fruto da luta daqueles que geralmente colocam a sua família, o seu nome, o seu dia a dia à disposição da cidade para buscar defender e alcançar as benfeitorias que são colocadas no dia a dia. Então, parte desse conflito que ficou muito na mídia entre o Rodrigo, o Renato e o Rodrigo, eu prefiro atribuir a nossa falta de maturidade. Eu até acho que nós perdemos uma boa parte das nossas horas, do nosso tempo, do nosso sossego para trabalhar, potencializando um ranço onde não deveria existir. Agora, uma coisa eu digo para você, Gilberto, daquilo que eu tenho de história, de ter iniciado as minhas atividades lá na Feira Livre de Braslândia, de ser um ceilandense por opção e ter essa coisa da cidade satélite. Se o Distrito Federal, em suas cidades, as suas regiões administrativas, quanto melhor estiver o Gama, melhor vai estar a região central da cidade. Quanto melhor estiver Braslândia, lá no outro extremo, melhor estará a nossa região central, e assim sucessivamente. Então, não dá para você ficar trancado num prédio, porque tem nome de palácio, do Buriti, e esquecer que os graves problemas estão lá na ponta, e quando ele chegar no Palácio do Buriti, ele já está com tuberculose quase incurável, o problema. Então, nós temos que atacar lá onde ele nasce, cresce, cria musculatura. E isso levou o Renato para as ruas. Isso levou o Renato para as ruas desde sempre. Eu administrei 10 cidades. E eu frequentei... 5 ao mesmo tempo?
5 ao mesmo tempo, Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Samambaia, 4. E eu vou dizer o seguinte, Gilberto, E Vicente Pires? em nenhuma delas eu me dei em hipótese alguma, em nenhuma delas eu fiz uso do gabinete. Porque o problema nasce na rua, ele não nasce lá, ele pode tomar complexidade lá dentro do gabinete. Por exemplo, a sua casa se tornou um gabinete popular. As pessoas, quando queriam demandar alguma coisa, iam bater no seu portão. Depois eles descobriram a rede social. E eu vejo que você gerencia uma infinidade de grupos no WhatsApp aí, e nesses grupos 400. não tem ninguém lá convidando para o churrasco de fim de semana. As pessoas estão lá interessadas no seguinte: olha, começou aí o período das chuvas, tem obras que são obras necessárias para melhorar a qualidade de vida na cidade, mais um motivo para o Estado estar aqui dentro permanentemente, porque os problemas virão durante o período de chuva aí. E não serão. Nós vivemos momentos aqui de drama. Quando a chuva, por exemplo, na 10 com a 3 ali, arrebentou o muro daquela casa frontal à Rua 3, sim. E se o morador estivesse no dia lá, nós teríamos talvez uma tragédia maior. Por que eu sei disso, Gilberto? Porque eu estava lá no dia. Eu sei disso porque é o seguinte: antes do Renato chegar, o Gilberto já estava lá na padaria, lá, dando ouvido e atenção para aqueles que iam reclamar e buscar uma notícia do Estado. O líder comunitário, Gilberto, ele vai ser taxado de tudo que é coisa. Sobretudo de baderneiro, de que incomoda. Mas é o seguinte: se não é a ação do líder comunitário, eu vou dizer uma coisa para você, por exemplo. Ceilândia hoje não teria um campus da UNB. A luta do pessoal, das lideranças, daqueles que se colocam, por exemplo, primeiro ao serviço, servindo, e depois vão aos cargos para continuar servindo, que é o que o país precisa, é que faz esse trabalho aí. Olha, Renato, quando chegou como vice-governador, eu não vou citar os motivos que ele virou o administrador de Vicente Pires, porque me culpa. Não, ninguém derruba ninguém. Isso não existe. A pessoa cai por si só. A pessoa, se eu vou para a rua para tampar buraco e você está lá, vai junto. Aí a sociedade está vendo. Mas o Renato veio e começamos um trabalho. E ao invés de eu ter que ir até o gabinete, já fui várias vezes, ele vinha e falou: estou indo aí. E aí recebia as pessoas, os moradores, e fazia um trabalho na minha casa mesmo, porque o escritório da associação que eu presido fica na minha casa. Eu não tenho, não cobramos mensalidade, não cobramos taxas, não cobramos nada de ninguém. Porque quem quer servir não busca dinheiro, recompensa, até porque administrar o que é dos outros dá muito problema. Então, aí esse trabalho ficamos por quanto tempo? 2 anos. 2 anos fazendo esse trabalho. Tá achando que era só elogios? De vez em quando a gente... Porrada, não. Na verdade, Gilberto, me permita, desculpa, até para eu não fugir aqui, e para fazer justiça. Vicente Pires tem uma área de atuação maior do seu trabalho. Vicente Pires tem um histórico interessante, que é uma cidade que ela nasceu e a partir daí ela foi para um processo de regularização. E Vicente Pires, ela tem, na sua divisão de glebas e tal, ela tem as suas reconhecidas lideranças da cidade. Sim. Lá na área do Jockey, na colônia do Samambaia, nesse corpo maior da Vicente Pires, eu acho que tem 2 entidades representativas muito respeitadas na cidade, tem uma associação comercial, enfim, e tem um fluxo de moradores aqui que não são moradores dispersos, pelo contrário. E isso é bom. O episódio, por exemplo, eu estou aqui bem paraestralizando a cabeça, passando a mão na cabeça, mas não é. O Gilberto, todos os movimentos que ele fez foram movimentos de guerra mesmo, para dar manutenção na cidade. Eu me recordo do episódio, por exemplo, o posto de saúde continua na Vicente Pires? Continua, mas infelizmente o governador quer tirar. Mas ele continua. A permanência dele até o presente momento foi fruto de um embate, e você estava lá mais uma vez liderando
essa briga pela permanência do posto de saúde aqui, pela não saída para a unidade de Taguatinga, que na verdade ia deixar de ter um posto de saúde em Vicente Pires, porque o Guará ia assumir uma parte, Taguatinga ia assumir outra parte, e Vicente Pires deixaria de ter essa unidade aqui, que não sei hoje, mas naquele período era referência. Piorou. Era referência. Então, foi briga legítima. Quando eu digo briga, é essa coisa de uma coisa quando você vai a um gabinete ou ao encontro de um gestor na rua para demandar uma coisa do próprio umbigo, uma coisa pessoal. Outra coisa é quando você vai e a demanda é coletiva legítima. A exemplo da história do transporte coletivo aqui dentro de Vicente Pires. Né? Então, assim, não foram uma nem duas tratativas dessa natureza. E assim, naquele momento eu dizia o seguinte, ó, quer saber? O Gilberto está me dando uma consultoria, porque cada bola dessa que ele levanta aí, algumas delas eu nem sabia que existia. Algumas delas eu nem sabia que existia. Então, o cidadão que para muitos é um brigão, eu interpretava da seguinte maneira, ó, peraí, esse assunto lá é legítimo? É da comunidade? Ué, por que não atuar? Porque é o Gilberto? Porque é a outra entidade? Porque é o Arbitros? Porque é a CEVIP lá? Ué, peraí, é a comunidade. Nós não estamos num Vasco e Flamengo. O que se consegue vem para todos, né? Para manter esse posto de saúde funcionando, nós tivemos que fechar a EPTG mais ou menos umas 6 vezes, tivemos que comprar. Ainda me lembro do episódio do posto de saúde, porque todas as geladeiras que tem no posto de saúde, todos os bebedouros vieram pedir da gente. O Renato falou, o quê? A geladeira vai lá em casa e busca a minha, tira a minha lá e coloca lá no posto para funcionar. Foi mesmo. Me tomou uma geladeira aqui, ó, no posto de saúde. Mas é o seguinte, isso é bacana. E aí, Gilberto, a crítica ela é para ser construtiva. Sim. Quando é aquele, parece corneteiro de beira de campo, porque tem gente que fala, mas na prática não produz aquilo que a cidade espera de benfeitoria. As lideranças comunitárias, os líderes, os presidentes de associação, a sociedade civil devidamente organizada, isso é um fator importantíssimo. Se o Estado não enxerga assim, está fadado ao fracasso. Infelizmente, o Estado não coloca as pessoas na rua. A gente elege as pessoas, Renato, pelas propostas, as ideias, porque nós buscamos tanto, nós estamos tão carentes, que após 30, 40 dias, por exemplo, largados e pelados, sem comer nada, uma azeitona doada, meio copo de água já está sendo muito benefício e aí gera muitos agradecimentos na maioria da sociedade, na maioria da população. Estão carentes. Por isso, eles encaixam, por exemplo, olha, você falou do painel. O governador passado disse o seguinte, o Hollenberg, eu vou eleger, vou botar o povo para eleger os administradores. O Hollenberg falou a mesma coisa. Se um viu que não tinha, o outro não seguiu o exemplo, também não viu que aquele errou, onde ele aprendeu, falou a mesma coisa. Igual a essas promessas, existem várias promessas que não são cumpridas. Então, isso torna dificultoso, por exemplo, a forma das pessoas acreditarem nos nossos políticos, naqueles que se propõem a assumir um cargo eletivo. Isso maltrata bastante. E é de pessoas que vão às ruas que, olha, não fica lá cercado de trocentas segurança, que não tem acesso, não dá acesso a ninguém, só o tchauzinho de lá, igual a rainha Elizabeth lá de longe, ó, tchau. É que nós precisamos de pessoas que vão até as pessoas, de pessoas que sirvam. E eu trouxe o Renato para ser entrevistado hoje, pelo trabalho que ele vem fazendo. Já entramos em embate várias vezes em prol de uma causa. Você vai fazer, você não vai fazer e tal. Foram várias vezes. E sempre chegamos a um denominador comum, que é esse diálogo. No mundo moderno, Gilberto, tudo mudou. Você citava muito e levantava. Isso aqui, o mundo mudou. Por que eu preciso de um gabinete se o gabinete está aqui, ó? As pessoas estão Por que eu preciso de um abaixo-assinado para colocar, por exemplo, uma faixa de pedestre se a sociedade está apontando
uma infinidade de acidentes ali, coloque o agente de trânsito um dia naquilo que a comunidade está demandando e ele vai perceber que o delay, o atraso para a chegada daquela faixa de pedestre, ele é real. Por que nós precisamos burocratizar se nós podemos simplificar? Por que eu, na condição de vice-governador, preciso de um gabinete se eu posso utilizar isso aqui para demandar os meus subordinados? Essa coisa de... Nós estamos criando uma ilha da fantasia no nosso ego, né? Essa construção de que eu preciso ter uma secretária, um cafezinho, 50 reuniões para não definir absolutamente nada e depois marcar mais a 51ª para não resolver. E aí, um dia é sinal de atraso de um mês ou mais. Vicente Pires passou quase a idade que ela tem para iniciar, para receber a primeira licença ambiental. Nós fizemos lá a inversão do trânsito na Avenida Comercial de Taguatinga e na Sandu. Eu levei muita porrada, inclusive do ex-governador, que não queria. E eu dizia só o seguinte, eu apresentava um dado. Morrem a cada ano aproximadamente 10 pessoas naquelas duas avenidas. Morriam. Não precisa mais nada para justificar. Está errado. Sandu e Pistão. Avenida Sandu Norte e Sul e Comercial Norte e Sul. Comercial, aliás, não é Pistão não. Então, a estatística do Detran apontava para 10 mortes ano. Até quando nós... 30 anos o processo para inversão de trânsito, 3 décadas, Gilberto. É muita... Não é incompetência. É o excesso E você esteve conosco lá nesse embate. No primeiro dia, você estava lá dando a entrevista, passei. Você esteve lá conosco naquele embate. Você, o Ilon, que é uma pessoa pelo qual tem um tremendo respeito, que é pioneiro de Taguatinga. O Justo, que era o presidente da Associação Comercial. Mas assim, o que se preservava ali eram vidas. Sabe qual é o dado de hoje, 3 anos depois? Nós não tivemos nos últimos 3 anos nenhuma morte nas duas avenidas. Pronto, já se alcançou o êxito. E era 10 por mês. Por ano. 10 por ano. Você perder vida... 30 pessoas. Não tem discussão. Ali se preservou vidas. Agora, quem vai sucedendo o assunto tem que pegar e ir melhorando o negócio. Tem que ir aperfeiçoando. Você quer ver o exemplo maior do estado burocrático que nós vivemos? Há 30 anos se discute o túnel de Taguatinga. O projeto que foi aprovado, que está judicializado, ele já é, Gilberto, obsoleto. Ele já é obsoleto. Nós já temos tecnologia mais moderna para fazer a execução desse túnel, mas nós passamos 30 anos discutindo um túnel. Ou seja, eu confesso para você que nós na política em Brasília ainda somos amadores. E eu estou dizendo o seguinte, somos nós mesmos, tá? Porque, como não somos amadores, se tem uma discussão de 30 anos para a execução de uma obra que vai acabar com aquela confusão na entrada de Taguatinga, vai viabilizar mais tranquilidade para o morador de Taguatinga, que ela acaba sendo uma cidade de passagem. Sim. E eu posso dizer para você uma infinidade, Gilberto, eu rodei 800 mil quilômetros nesses 4 anos de governo. Não tem um canto de Brasília que eu não tenha ido em busca de desatar um nó. Alguns nós conseguimos, como por exemplo, a escola de Queima-Lençol, que tinha 1 década e meia a discussão, tinha uma contrapartida de uma empresa privada, a Ciplan, para cumprir, uma contrapartida socioambiental, 10 milhões de reais. E aí o TAC assinado dizia o seguinte, que o GDF tinha que apresentar o terreno e fazer os projetos arquitetônicos. A empresa pagava a construção, a execução. Em 1 ano e meio nós fizemos os projetos arquitetônicos, destinamos o terreno, porque só tinha um terreno lá do GDF. Pronto. Destinamos o terreno e está lá a escola funcionando, e está lá a unidade de saúde, está lá e não está funcionando ainda, está pronta. Semana passada eu estive com a diretora da empresa e ela me falou que não consegue falar com o agente do Estado para entregar a escola. Queima-Lençol é no Distrito Federal, não é no Maranhão não. Queima-Lençol é só na Fercal, sim, na região de Sobradinho. Hoje a Fercal é uma região administrativa. Está lá uma unidade do posto de saúde para ser entregue, que foi construída com contrapartida ambiental,
E essas coisas que nós temos que buscar, essas coisas no dia a dia. Se o cidadão ficar, Gilberto, se ele ficar sentado num gabinete, no ar-condicionado, dentro daquela bolha, o tempo passa. Por exemplo, parece que foi ontem as eleições gerais e nós já estamos vencendo o primeiro ano de governo. E daqui a pouco vem as eleições municipais no ano que vem. Quando ele citou o túnel, esse túnel ele começa antes do Pistão, do viaduto do Pistão na PTG, passa por baixo de Taguatinga. Ah, mas que vantagem tem nisso? Olha, primeiro, para quem vai comprar em Taguatinga é uma grande vantagem, porque aqueles que estão de passagem por Taguatinga para ir para outras regiões vão passar por baixo, enquanto aquele que estiver indo para Taguatinga para fazer alguma coisa vai ter maior liberdade, o trânsito melhor e tudo mais, e 30 anos para se fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho do Renato, enquanto Renato saiu vice, enquanto vice foi candidato a deputado federal também, fez um grande trabalho aí, e as expectativas disso aí. Ô Gilberto, eu quero dizer para ti, já falei isso quando cheguei aqui, pessoas como eu, você e tantos outros que tem na cidade aí, sobretudo dessa Brasília que alguns ainda não conhecem, que é do Guará para cá, nós temos do Guará para cá a metade do CNPJ de Brasília. Pisou na lama ainda. Entendeu? Tem gente que acha que Brasília é o eixo monumental, Asa Sul e Norte. Talvez a Brasília tombada seja essa mesmo, né? Mas a grande Brasília, o Distrito Federal, ele é muito mais amplo. Ele é tão amplo que nós construímos uma lei, que é a lei, que é a RID, que é uma legislação para possibilitar as parcerias do Distrito Federal, do governo de Brasília, com esses municípios que fazem fronteira com o Distrito Federal ou que estão no raio de 500 quilômetros. Hoje a RID abraça, por exemplo, Niquelândia, cabeceira de Goiás, cabeceira de Minas, de Goiás, perdão. Então, assim, eu acho que nós temos que ter sempre em mente o seguinte: você tem que trabalhar, produzir bons frutos e estar com o nome sempre à disposição da sociedade. Se a sociedade lhe demandar, por exemplo, uma candidatura, se é para síndico, para subsíndico, para seja o que for, isso vai ser decidido lá na frente. O fato é que nós temos que ter essa disposição de brigar pelas coisas da nossa cidade. Eu uso sempre o exemplo de Jesus Cristo. O Roriz, por exemplo, ele foi um grande gestor. É um bom exemplo na política. Todos sabem que eu tenho um alinhamento de muitos anos com o Rosso, que foi governador de Brasília, que foi deputado federal, teve uma importante passagem na Câmara Federal, foi administrador regional de Ceilândia, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele é uma outra fonte de inspiração que eu tenho. Mas o meu exemplo na política é Jesus Cristo. E eu vou dizer, é o maior exemplo que nós temos de política pública, é Jesus Cristo. Sim. Que levou um tapa numa face e ofertou a outra. Você está entendendo, Gilberto? Servindo. Que foi lá lavar o pé do plebeu, num gesto de humildade, para dizer, ó, a base da nossa sociedade, você que é gestor maior, é a humildade. Vai lá para a ponta. O Estado, ele existe para servir aqueles que mais precisam, Gilberto. Mas não é assim que acontece. E para não atrapalhar aqueles que desenvolvem a cidade. Não é assim que acontece, mas a nossa luta tem que ser permanentemente para isso. Nós vamos levar porrada, você vai ser crucificado muitas das vezes aí, mas essa é a nossa missão. Nós não viemos nessa vida aqui para ser mais um. E agora, vamos passar por ela, porque tudo passa, gente. Aí eu digo, Renato, o seguinte, olha bem, quando a gente pensa bem um pouquinho na vida, é bom analisar o seguinte: tudo passa. Tudo vai passar. Não importa se você está lá em cima ou se você está lá embaixo. Vai passar. A vida é cheia de altos e baixos. A vida é como um piloto de avião. Toda hora sobe, toda hora desce. Toda hora sobe, toda hora desce. Então, é bom lembrar, Renato, que quando nós estamos por cima, nós devemos olhar e ajudar quem está por baixo. Para quando nós estivermos por baixo, olhar para cima e fazer, porque tudo vai passar, não importa, tudo é passageiro. A nossa vida só tem um sentido,
que é levar aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade de entendimento e de servidão para as pessoas, servir as pessoas. Isso é o que eu sempre disse. Por várias vezes, a Câmara chama para, vou dar um título de cidadão. Não, líder. Aliás, nesses negócios aí que eles dão lá, dão um título de liderança. Título de liderança, Senado, Câmara, dão até para o cachorro do amigo, do cachorro do meu vizinho lá. Todo mundo recebe. Ali aparece lá e as pessoas, olha, me chamaram lá. Um dia antes do Renato assumir aqui, um dia antes, era o dia do líder. E aí a Celina Leão, deputada federal hoje, era deputada estatal, me chamou na Câmara, eu fui correndo lá, era importante, pensei que fosse alguma coisa da cidade, cheguei lá, aí ela falou, você vai fazer parte da mesa ali. Eu sentei lá, não sabia nem o que estava acontecendo não. E aí tinha todas as lideranças lá do Distrito Federal, você veio aqui para ser homenageado como o maior líder do Distrito Federal. Eu falei, olha, muito obrigado. Primeiro, porque eu nunca fui líder. Segundo, que não sou eu que tenho que ser homenageado, sim a sociedade. E aí, nunca quis receber esses títulos de líder. Agora, se me der um de servo, né? Mas não precisa dar não. Isso seria interessante. E é isso que eu noto que falta nas pessoas. Porque a pessoa, quando corre atrás de um diploma de líder, um título dizendo que ela é líder, ela está buscando reconhecimento para ela. E isso, aí ela deixando aquele tempo perdido que deveria estar realmente servindo. Porque o maior líder, como você disse, só servia. E o Gilberto, eu até acho que é legítimo. Tem que reconhecer o trabalho das pessoas. Você é uma pessoa que faz. Quando você deixa de investir o seu tempo, que é precioso, nas coisas do seu cotidiano, da sua família, você acaba saindo do leito ali, do seio da sua família, para servir a coletividade. Da zona de conforto. É o que você fazia. Isso é nobre e tem que ser reconhecido, sim. Eu acho que tem que fazer. Agora, o que não dá é o seguinte, vou citar um exemplo. Eu hoje vi um programa, e nesse programa havia a apresentadora dizia o seguinte, olha, o Brasil é um país acolhedor, o Brasil é um país que as pessoas sorriem mais, abraçam, o Brasil é um país de calor humano muito intenso. E aí eu fui buscar alguns dados. Nós somos tudo isso, sim. Um país maravilhoso. Sim. País maravilhoso. No entanto, nós somos também um país violento. Sim. Se você pegar os números da Europa inteira hoje juntos, os países europeus juntos, dá 3 vezes um pouco mais a população do Brasil, somados. O número de homicídios lá, de mortes violentas, em 2018 foi de 22 mil, no Brasil foi de quase 60 mil mortes. Então, assim, quem que está enfrentando isso? E eu me refiro ao poder constituído dos eleitos. Quem que está fazendo o enfrentamento desse grave problema? Para mudar esse quadro. Porque, por enquanto, nós estamos contabilizando mortes. Nós tivemos em Brasília uma média de 6, 7 mortes por final de semana, nos últimos meses. Esses dias mortes agora, violentas. Alavancou nesse final de semana passado, agora morreu não sei quantos. Mortes violentas. E aí, o que acontece? Nós vamos lá contabilizando e aprendemos a dar nome. Ora é homicídio, ora é feminicídio, mas é uma morte que está ali, contabilizada. E, efetivamente, do ponto de vista de legislação e de operação, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para preservar essas vidas? Não seria isso, Renato, essa aí, por exemplo, porque a gente quando fala que a pessoa se elege, se tranca lá no gabinete, e eu já convidei o governador, volto a convidar, e convido o Paco também. O Paco, aparece na lama aqui, viu? Vem ali com a segurança, não, vem cá. Vem cá conversar aqui entre a gente, um bate-papo legal. E isso traz resultado depois, como esse aqui. Eu
estou aqui não é para falar de mim, para falar do Renato, o trabalho que ele fazia fora do gabinete, para servir de exemplo para você, para outros que vierem, porque ele vinha na rua para poder fazer. Mas aí eu fico o seguinte, e aí é que entra vocês que estão aí agora no poder, porque sabe o que tem levado a esse tanto de morte? O individualismo. Eu nunca vi o país da forma que está, eu acho que eu estou até no lugar errado e tem gente que acredita, e eu acredito que a volta de Cristo, e eu estou achando que já está passando de hora de voltar, porque tem que dar um basta nisso aqui. O individualismo, pensar no eu, tem levado as pessoas a não olhar para as outras pessoas com amor, não com servidão, com servir as outras pessoas, e aí tem levado as pessoas a buscarem muito interesses, eles não estão olhando assim, mas assim, para o umbigo, e isso tem levado a essa ganância, essa falta de caráter, sei lá, faltou até palavras aqui para descrever. Isso leva a isso aí, a falta, o individualismo. Gilberto, nós temos hoje uma comunicação facilitada. Sim. No universo de rede social, você está falando hoje aqui, nós estamos aqui falando ao mundo, Sim. né? Sem fronteiras. Por que isso funciona para um programa como o seu aqui, que chega tão longe, e por que essa mesma ferramenta não é adotada pelo Estado? Pelo Estado. Quando um programa de televisão fala da água jorrando dentro de uma unidade de emergência de um hospital, a minha interpretação é que está me dando uma consultoria. Para outros, está dando uma porrada. Guardadas as proporções aí, os órgãos de comunicação cumprem uma missão que é fundamental para a sociedade. Quando o Estado não dá voz àquele cidadão, alguém vai dar voz. Você vai dar voz aqui na sua bancada e vai dar voz e vez para esse que quer reivindicar, esse que está cobrando do Estado, porque quanto mais trancado no gabinete nós estivermos, mais distante o Estado vai estar da realidade. Quanto mais estivermos pensando em nós mesmos, outro vai estar dependendo, talvez não de uma comida, mas de um abraço. E você falou uma coisa engraçada aí, porque nós construímos algo para efetivamente nos distanciarmos. Quando eu cheguei na vice-governadoria, Gilberto, eu recebi 6 aparelhos de telefonia como esse aqui, ao custo de quase R$240 mil ano. E eu dispensei o telefone funcional e usava o meu. Minha conta de telefone não aumentou R$1. Eu só usava os aplicativos que todo mundo usa. Para que aquilo? Para bater no peito e dizer que eu estava abastado de... Parecia celular, um para cada dia da semana. E nós rompemos um contrato, contratamos um novo sistema de telefonia, a nossa conta saiu a nossa conta que era de quase 240 mil ano. Nossa Estado, né? Nossa Estado, a do Estado, a de todo o gabinete da vice-governadoria. Foi para, era 700 e poucos reais por mês. 240 mil ano. Ela foi para 700? Ela foi para pouco mais de 10 anos. Entendeu? Eu recebi um contrato de alimentação no valor de 600 mil reais. Ano. É legal? Podia até ser, mas era imoral. Quando na capital do país tem gente passando cena de miséria. Está com dúvida se está ou não? Vá ali para aquela... Vila São José. Aqui não, aqui ó, na estrutural. Estrutural. Não, aqui embaixo, aqui no fundo de nós aqui, buraco da Gia. Pronto. Quer saber se tem mesmo? Vai para o extremo da cidade. Para a ponta dessa cidade. Não. Vai lá para o centro da cidade. Vai lá debaixo da rodoviária. Mas aí é que está, Gilberto. Essas pessoas saem de algum lugar. O que eu estou dizendo é que é o seguinte. Você quer... Essa coisa de gerenciar do núcleo para o extremo é um equívoco desde sempre. Vá para o extremo. Porque lá no extremo, o braço do Estado demora um pouco mais para chegar. E eu não estou dizendo que é hoje, não. É sempre. Quantas seguranças você recebeu? Eu recebi, Gilberto, esse é um outro item. Mas olha só, o contrato de alimentação, eu recebi, era 680 mil reais ano, eu reduzi para 60 mil reais ano,
venci os 4 anos de governo lá e não usei um contrato. Aliás, o Renato comia. Aliás, todo mundo queria, todo come pastel. Lá em casa, eu fui lá comer o bolo da minha esposa lá, né? Depois não chamou nunca mais. Ah, não, eu chamei sim. Eu comi o bolo quase todo. Mas estava comendo pastel, estava comendo tudo quanto era. Eu estava na rua, né? Então não justificava esse contrato que eu chamava na época de contrato maluco. Comendo pão de queijo misto lá na padaria do 3, na rua 3, pão de queijo na rua 12, lá na padaria lá do Celso, lá na esquina da 3 com a 8, lá onde foi botado o gabinete. Pronto, que o bueiro estourava lá todo dia. Não era isso? Era. Eu até lembro que um dia você foi lá e jogou umas terras lá nesse bueiro lá para ele parar de estourar. Topia, não tinha terra lá dentro. Então, olha só. Não tem culpa não, viu? Essas histórias eu sei e conto porque eu estava lá. E aí, Gilberto, eu recebi uma companhia de polícia para fazer a minha segurança. Uma companhia. 71, 72, 73 homens. E aí, o que acontece? Eu não podia abrir mão daquilo ali, então, mas eu podia reduzir. E nós reduzimos para 28 homens. E só ficaram lá os servidores que efetivamente queriam trabalhar, porque como nós estávamos na rua, saía às 6 horas da manhã e voltava às 3, tinha que gostar de trabalhar. Mas foi assim que nós fomos ver as demandas lá no Porto Rico, lá no Buritizinho, lá na Fercal, lá... Olha só, lá por detrás do Recanto das Emas, depois da BR-060, tem uma região que chama caramba, me fugiu o nome aqui. Tá na divisa... Vai vir aqui, já o nome. Está na divisa do Distrito Federal ali com Santo Antônio Descoberto. É caminho para Santo Antônio Descoberto. Sim, a última cidade à esquerda ali e um pouquinho à direita. E aí é o seguinte, e é Distrito Federal. Sim. Quando é que o Estado vai lá? O Estado não está indo nem nas regiões. Região administrativa do Recanto das Emas. Apesar de aparentemente estar próximo de Samambaia, mas é Recanto das Emas. Quando é que o Estado vai lá? Quando o Estado chegar, a cidade está pronta. Só que está pronta do jeito daqueles que estão lá. Como aconteceu com o Vicente Pires. Foi a ausência do Estado. 26 de setembro. 26 de setembro, idem. E aí, meu amigo, por exemplo, como é que não... O 26 de setembro é um item interessante. O Rodrigo queria passar o trator lá. Não conseguiu. Graças ao movimento de muita gente aí. Sim, muita liderança ali na 26 trabalhando. Porque as pessoas ficam pensando, Renato, olha bem, esse programa de hoje é para fazer rasgação de seda e elogio? Não. É para mostrar como o Estado tem exemplos de como administrar. Por exemplo, reduzindo. Eu trouxe o Renato aqui hoje, o ex-vice-governador, porque desde o primeiro dia eu conheci o Renato fazendo nas ruas. Então, o objetivo é trazer exemplos do que pode fazer. Eu sabia muito bem, acompanhei a trajetória dele pelo governo, que ele causou bastante ciúmes. Ele não vai dizer, mas o Hollenberg ficou com ciúmes. Sim, o Hollenberg atacava todo mundo. Quer ver agora? Vem me atacar agora, o Hollenberg. Se tu tem coragem, está assistindo aí, vem cá me atacar agora. Mas isso serve de exemplo, esse programa, para mostrar como o trabalho deve ser feito. Por isso eu trouxe aqui. Renato uma vez saiu comigo e foi para 26 de setembro, aí ele veio com um carro, o Japa, né, o Cotama, o Japinha lá. E aí o Cotama falou, vamos no carro. Eu falei, não, ele vai comigo na minha Toyota Bandeirante. Sentou lá na Toyota, o Cotama sentou atrás e aí 2 seguranças foram atrás, com um carro pequeno. Só que eu conheço a 26 bem, entrei no lugar, o carro não podia passar. E aí ficou sem segurança. Agora, em que o Renato ficou assustado? Nada, sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava ali para atender o povo. E se fosse os outros, já tinha chamado meio mundo lá dentro. Tivemos lá na creche, rodamos em toda a 26 de setembro. Aliás, a primeira vez que o Renato foi na 26 de setembro, estava caindo uma tempestade, era de noite, numa lama muito grande. Tivemos lá, ele falou, eu vou lá com você, e foi. Então trouxe aqui nesse programa, que a gente já está quase chegando ao fim, que passa tão rápido uma hora, para mostrar o seguinte, exemplo, para que outros governantes, outros da Câmara, aliás, a Câmara, Renato,
virou uma vergonha. Era para ser mudança, entrou um monte de gente falando de renovação e tudo entrou naquele esquema não de servir ao povo, mas de se servir da Câmara, o que virou uma vergonha. Nossa casa poderia ser perfeita, por isso é que eu trouxe como exemplo. Obrigado, meu amigo. É bondade sua, mas, na verdade, nós, seres humanos, somos feitos de defeitos e de qualidades. Sim. E na missão de servir também. E qual nós devemos destacar como exemplo? Não temos aqui a varinha de condão, mas nós precisamos ter o seguinte, disposição. Disposição. Essa coisa de... Em Brasília, nós somos, a cada eleição, 35 eleitos, né? É o que fica depois no quadro geral. Sim. Câmara Distrital, Câmara Federal, mais os senadores, governador, vice-governador. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A disposição desses tem que ser permanente. Se não houver disposição de ouvir, e ouvir os que votaram favorável e os que não votaram. Você é governador, vice-governador, deputado, senador, de todos, de toda uma cidade. E o que tem que prevalecer não é se o fulano trabalhou com o ciclano, se ele levantou a bandeira do José ou do Joaquim. O que tem que prevalecer é o seguinte, é a vontade do povo, é quem paga imposto, é quem recolhe tributos caríssimos, e quando ele não recolhe o tributo, o fornecimento do serviço não é interrompido. Sim. E quando o Estado não entrega o serviço, o que acontece? Aí o cidadão não pode cobrar porque ele está criticando? Não, pelo contrário, essa coisa de estar do lado de lá e depois do lado de cá e ter as possibilidades, porque a vida é um ciclo, né? E a vida na atividade política, Gilberto, ele é um ciclo que é muito rápido. Veja só, um colaborador me disse um dia o seguinte, ao final do primeiro ano, ele falou assim, ó, você só tem mais 3 natais aí como vice-governador. Eu olhei para ele e falei, por que está falando isso? Ele falou assim, não, se vai renovar ou não é outra história, mas até lá é o que você tem. O que ele quis dizer para mim é o seguinte, amigão, o tempo está passando muito rápido. E você com o pé no acelerador ou não, ele vai passar rápido do mesmo jeito. Mesma coisa, chega ao do mesmo jeito. E aí é o seguinte, depois, não é que tem que deixar uma história ou um legado, tem que cumprir a sua missão. Uma coisa eu fiz, Gilberto, eu trabalhei de sol a sol e continuo trabalhando, sabe por quê? Porque eu, na rua, você pode ir em qualquer canto da cidade, as pessoas vão ter sempre algo a demandar. Sim. E as demandas do cidadão são legítimas. E não são de 4 em 4 anos, não. Elas são permanentes e são legítimas. Quando o cidadão... Eu posso fazer um desafio para você aqui. Eu levo você em diversos estabelecimentos comerciais da cidade que o cidadão está lá operando sem o alvará de funcionamento. E não é por nada, não. Nós temos a legislação que nós deixamos aí mais simplificada do país. E o que acontece? Se o cidadão não está acessando isso, é porque alguém... Ó, Gilberto, para finalizar a minha fala, que o tempo está aí, né? Indo. A bolha dos gabinetes, ela é cruel. E ela engole o cidadão quando ele percebe já está lá asfixiado pelo excesso de burocracia, pelo excesso daqueles que dão tapinha nas costas e têm uma visão equivocada. Fala aquilo que o povo quer ouvir. Exatamente. E aí, por exemplo, a administração regional, Gilberto, agora são 33, se eu não me engano. Aumentou lá alguns. Mas eu continuo dizendo, quando mais desidratada de autonomia estiverem as administrações regionais, esse negócio de eleição de administrador regional é a conversa a conversa, eu percebo que quem trata esse assunto nesse formato não tem conhecimento do que é uma região administrativa. Porque eleição para administrador regional e o administrador continuar tendo a não autonomia financeira, por exemplo, você experimente, por exemplo, fazer o seguinte, deixar do que se arrecada em Vicente Pires de IPTU, dos carros que têm endereço em Vicente Pires, do que se arrecada aqui com IPTU, taxa do lixo, SEB, CAESB... Deixa na cidade. IPVA, deixa 2% disso carimbadinha ali para o administrador regional executar as pequenas obras do dia a dia da cidade. Que eu quero ver se a gente não começa a mudar o cenário. Então,
Então, esse papo de eleição de administrador, nós primeiro temos que pensar na autonomia financeira da cidade. Se o administrador tiver que, a cada ato aqui, tiver que ir lá para a Câmara Legislativa, ficar pedindo, pelo amor de Deus, para o deputado botar uma emenda. Aí depois ele tem que pedir, pelo amor de Deus, para liberar a emenda. Aí é o seguinte, aquela tragédia anunciada que está lá, que era um simples bueiro, já virou uma cratera, como aconteceu lá atrás. Aquele bueiro que estourou ali na esquina da IPTG, você lembra disso? Num final de ano, que quase arrebentou com toda a IPTG. Isso pode acontecer? Pode, o sinistro ele não avisa. Não, vai acontecer por quê? Por falta de prevenção. Renato, nós estamos chegando ao final aqui, eu gostaria de ter mais tempo para a gente mostrar, mas é isso, gente. O que nós precisamos é que as pessoas, ao invés de pegar, receber 10, de gastar milhões por ano, um batalhão inteiro, uma companhia, enquanto o pessoal não tem segurança, comida que dá para tratar de uma vila inteira, de uma cidade inteira nas residências. Que pare um pouquinho quando se deparar com tudo isso lá no poder e lembre que lá fora as pessoas precisam ser servidas. E você não precisa se servir de tudo isso, porque a maioria da população e muitos dos que chegam lá para se servir disso, deveria servir. E é esse o objetivo. Sair do individualismo, do eu, do umbigo, para poder ir até aquele que precisa. Tudo passa. Nós estamos aqui, o programa começou uma hora, já passou. Então tudo passa, estando por cima ou por baixo, vai passar. Coloca isso na sua vida, coloca isso dentro de você e começa a fazer e a buscar que outras pessoas façam, através de exemplos, ou através de fechar IPTG, se for preciso, porque às vezes é necessário fazer, porque eu tenho visto o seguinte, que as pessoas lá no governo, eu estou falando agora do atual governo, aliás, nós temos um administrador que está indo às ruas, hoje mesmo nós saímos, está indo em todos os lugares, buscando conhecer, levar as pessoas, ouvir as pessoas, isso é o correto que está fazendo. Mas às vezes eu me sinto que o Estado está falando aquilo que eu quero ouvir, apenas isso, e isso é triste, gente. Olha, Renato, você tem 1 minuto para fazer as despedidas. Meu amigo, muito obrigado. Só para fazer aqui um registro, agora há pouco eu me referi à região que fica no caminho ali para Santo Antônio Descoberto, que pertence ao Recanto das Emas, é Água Quente. É um povoado que tem crescido e eu tenho a impressão que tem gente no estado que não sabe nem que existe. Eu estive lá. Igual acho que não existe a 26. Mas olha só, meu amigo, obrigado pelo carinho, obrigado sempre. Você, eu confesso para ti que no período que eu estive à frente da administração de Vicente Pires, você foi uma das pessoas que me impulsionou com o seu trabalho comunitário, a sua forma de agir, de buscar, do embate, aquilo tudo me contribuiu para me impulsionar. Como eu disse, contribuiu como uma consultoria gratuita. E hoje eu tenho assim, a honra, o prazer de estar aqui, ter recebido esse teu convite e me coloco sempre à disposição, tanto aqui do teu programa aqui, como da TVN Brasil e, obviamente, da comunidade de Vicente Pires e de todos os distritos federais. Ok. Um abraço. Pessoal, nós, mais uma vez, chegamos ao final do programa Conversa Informal com Gilberto Camargos aqui na TVN. E agora, vocês podem continuar aí para assistir um programa muito bom, que é Uma Conversa Legal. É muito bom o programa. Você saiu do Conversa Informal e vem para uma conversa legal no meio jurídico. Gente, um beijo no coração e até a próxima segunda-feira. Fique com Deus.